Qual o pior argumento pré-tribulacionista? Para quem não sabe do que se trata, pré-tribulacionista é uma linha teológica que defende que a igreja não passará pela grande tribulação, como também existe o pós-tribulacionista e o meso, ou também chamado de mid, que é quem acredita que a igreja passará pela grande tribulação, ou aqueles que acreditam que no meio da grande tribulação a igreja vai ser tirada. E dentro dessas linhas teológicas, eu quero tratar aqui, na minha opinião, uma opinião pessoal, qual o pior argumento pré-tribulacionista. Antes de falar sobre qual é, na minha opinião, qual o pior argumento, eu quero deixar bem claro que eu não quero ofender nenhum irmão, nenhuma linha, meu objetivo não é esse, até porque um dos poucos amigos que eu tenho é um pastor pré-tribulacionista roxo, que é o Flávio Nunes. Mas vamos lá. Um dos argumentos pré-tribulacionistas é que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a igreja não merece, porque a igreja é fiel, porque a igreja está servindo Jesus por amor e está aqui obedecendo a sua palavra. Por isso, ela não merece passar pela grande tribulação, que a grande tribulação é o juízo de Deus e a igreja não merece, porque a igreja o serve com amor. E para mim essa é a pior argumentação por conta da história. Vamos lá. Começando pelos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, tirando Mateus, se não me falha a memória, e alguns têm dúvidas sobre outro, eles foram mortos pelo martírio. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, o André foi crucificado em forma de X, um foi esfolado vivo, o outro foi decapitado, Paulo foi decapitado, Estevão, que foi o primeiro diácono, foi morto apedrejado. Então, quando nós observamos a história da igreja, nós vemos que os nossos irmãos, os primeiros, inclusive os pais da igreja, que eu vou citar alguns aqui, todos eles morreram de martírio por causa do nome de Jesus e por conta da sua fé no Senhor. O crime que esses homens cometeram foram crer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, que Jesus é Deus e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É muito interessante nós entendermos da seguinte maneira: a história do cristianismo, a história do evangelho, ela foi marcada com sangue e não com rosas. Então, para continuar, a igreja teve um pai, conhecido como pai da igreja, melhor dizendo, que foram homens que foram ali discipulados pelos apóstolos, pessoas que tiveram os primeiros contatos ali depois dos apóstolos, e o deles é Clemente de Roma. Clemente de Roma, por conta do nome de Jesus, amarraram uma corda no seu pescoço com uma pedra e lançaram ele no fundo do mar, então ele morreu afogado, né? E tem outros também, que um foi decapitado, por exemplo, Policarpo. Policarpo era um senhor de 86 anos, chamaram ele, falaram para ele negar Jesus, negar Jesus, negar Jesus, e ele falou: como eu poderia negar o meu Senhor, sendo que ele há 86 anos o sirvo e ele nunca me fez mal algum. Então Policarpo, com 86 anos de idade, ele foi ele foi queimado vivo. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Quando Nero incendiou Roma, se eu não me engano, em 64, 18 de julho de 64, ele botou a culpa nos cristãos. E olha que interessante, nos cristãos. E eu já estou falando depois de Jesus. Os historiadores declaram que no tempo de Nero faltou madeira pela quantidade de cristãos que foram crucificados por causa do nome de Jesus. E no ano 70, não vou nem falar do cerco de Jerusalém, no ano 70, Vespasiano, ele inaugurou o Coliseu. E a inauguração do Coliseu durou 100 dias. E em 100 dias morreram na arena, comido por leões e de tantas formas terríveis ali, 10 mil cristãos em 100 dias de inauguração do Coliseu por causa do nome de Jesus.
dentro dessa história, de toda a história, e ainda hoje, os nossos irmãos, nós temos irmãs hoje, século 21, hoje eu não sei, hoje é dia 26, eu acho, de julho, eu acho que é isso. Nós temos irmãs sendo vendidas para tráfico sexual só por ser cristãs. Nós temos irmãos sendo queimados, né? Boko Haram, entre tantas outras linhas aí, matando cristãos, igrejas queimadas, cristãos sendo mortos por causa do evangelho, por causa de Jesus. Então, na minha cabeça, na minha opinião, o pior argumento pré-tribulacionista é esse, que a igreja não merece. Porque a história nos revela que os nossos irmãos morreram, que os nossos irmãos tombaram na arena, mas foi também um momento onde eles provaram a sua fé. Então, eu concluo da seguinte maneira. Particularmente, eu acredito que a nossa geração é uma das piores, porque a nossa geração é uma geração que tem deuses, artistas. A nossa geração é uma geração que negocia a palavra. É uma geração a favor do aborto, a favor de tantas outras coisas. Então, é difícil eu pensar que se essa igreja chamada fiel desse jeito não merece passar pela perseguição por conta do seu amor e fidelidade a Jesus, eu fico imaginando, será que faltou amor para os discípulos? Será que faltou amor para os pais da igreja? Então, por esse motivo, na minha opinião, o pior argumento pré-tribulacionista é esse. Gente, eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like e entenda que o meu objetivo não é afetar ou ofender ninguém, tá certo? E por último, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus. Um abraço.